Olá pessoal, aqui é a professora Regina e hoje vou falar sobre arte e ideologia política. A história, política e sociedade interferem nas manifestações artísticas. Em certos momentos da história, a interferência de fatores externos na produção artística ocorreu de forma mais direta e muitas vezes a arte foi feita a serviço de uma ideologia política. Agora vamos ver exemplos da arte a serviço do poder. Diversos regimes de governo adotaram algum tipo de arte como oficial, aquela que melhor representava os ideais e princípios políticos do grupo governante. Em alguns regimes totalitários, a arte que não fosse aprovada podia ser proibida. Os regimes monárquicos do Ocidente contribuíram com o patrocínio de produções artísticas, muitas vezes elegendo seus artistas oficiais. Esses artistas retratavam os membros da família real ou faziam referência ao poder real. Na França do século XVIII, tornava-se padrão a arte neoclássica que buscava inspiração na antiguidade greco-romana, valorizando o racionalismo, a harmonia e o equilíbrio. Seu principal artista foi Jacques-Louis David. Com a chegada da família real no Brasil em 1808, iniciou-se um processo de modernização da colônia. Com isso, para a modernização do ensino de artes no Brasil, chegava ao país a missão artística francesa. Os artistas tinham a missão de implantar no Brasil uma arte europeia baseada nos modelos da Academia de Belas Artes francesa, importando padrões neoclássicos. Eram liderados por Joaquim Le Breton, o arquiteto Jean de Montigny e o pintor Jean-Baptiste Debré. A produção musical feita entre os séculos XVIII e início de XIX é chamada de música clássica. Suas principais características são a racionalidade e a ordem na música. A música do período clássico, ou classicismo, é considerada elegante, agradável e controlada. Era financiada pela aristocracia e produzida a serviço dela, para concertos e bailes. É o período em que se padroniza o formato da orquestra sinfônica. A expressão Primeira Escola de Viena foi criada para classificar a produção musical o estilo de três importantes mestres da música. São eles Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Nos anos 30, na antiga União Soviética, comandada por Joseph Stalin, foi decidido que deveria ser escolhido um estilo oficial para o Estado, o realismo socialista, e que também ele seria a única forma de arte aceitável. Artistas que não concordassem com esses termos eram expulsos, considerados inimigos do povo. Os artistas procuravam representar uma realidade concreta, sem recursos que procurem deixá-la mais bonita e agradável, ou seja, sem idealização. Eram imagens de fácil compreensão que deveriam ser entendidas como a realidade do regime político. O nacionalsocialismo ou nazismo pretendia alterar o cenário cultural da sociedade, recuperando o que eles acreditavam ser os valores tradicionais alemães e nórdicos, eliminando a influência judaico e estrangeira. O principal papel da cultura era de disseminar a visão do mundo nazista. Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, se empenhou em alinhar as comunidades artísticas aos objetivos nazistas. Eles organizaram eventos de queima de livros em todo o país de escritores considerados não alemães. A nova estética nazista adotou um modelo de realismo clássico, mostrando as virtudes alemãs como o trabalho, o autossacrifício e a pureza racial. Goebbels ordenou o confisco de obras de arte chamadas pelos nazistas de degeneradas. É a arte moderna, tais como Max Ernst, Franz Marc Chagall, Paul Klee, Kandinsky, entre outros. Várias pinturas foram destruídas ou vendidas em leilões públicos. Na música, proibiram obras clássicas de compositores não arianos, assim como jazz
e o swing. Hitler era um admirador do compositor Richard Wagner. A arte como um instrumento de resistência. A arte pode surgir como manifestação crítica e resistência. Quanto mais totalitário um regime, mais a liberdade de expressão é perseguida e os artistas são impedidos de realizar suas obras. Durante a ditadura militar no Brasil, a partir do golpe de 1964, muitos artistas foram perseguidos e impedidos de mostrar suas obras. Toda a produção artística deveria ser antes avaliada pela censura, que liberava o que considerava adequado para ser mostrado ao público. Manifestações contrárias ao governo militar só passavam pela censura se conseguissem enganar os censores. Um exemplo foi o artista Cildo Meirelles. Ele fazia uso de apropriações comuns à arte contemporânea. Suas obras tinham um caráter de contestação política, usando materiais e meios não convencionais, com caráter conceitual, ou seja, interessa mais a ideia contida na obra do que seu material. Na produção musical, durante os tempos da ditadura, para não serem barrados pela censura, os compositores usavam metáforas, uma linguagem figurada. Um exemplo foi a música Roda Viva de Chico Buarque. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi um então que cresceu. A gente perdeu voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. E para não dizer que não falei das Flores de Geraldo Vandré. Cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Uma das manifestações mais comuns de crítica e reflexão sobre acontecimentos políticos e sociais ocorre nas charges e tirinhas. Atualmente também são divulgadas pela internet. A charge tem um formato simples, na sua maioria é um quadro com imagem e texto. Pode possuir balões com fala de personagens ou um texto narrativo. As tirinhas costumam ter personagens constantes que desenvolvem ações e diálogos no formato de quadrinhos em sequência. Um exemplo de chargista foi Enfio, que atuou na luta pelo fim do regime militar. Como vocês perceberam, a arte é um reflexo e atua diretamente na sociedade e na história. E aí, gostaram de mais essa aula? Até mais, pessoal! Tchau, tchau!